a subemenda 3 de 2020 ao projeto de lei ordinária 35 de 2020. Esta subemenda acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 14 do projeto de lei 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares em São José. Parecer a emenda aditiva 4 de 2020 ao projeto de lei ordinária 35 de 2020. Esta emenda, ela acrescenta o parágrafo único ao artigo 11 do projeto de lei número 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares em São José. Parecer a emenda aditiva 5 de 2020 ao projeto de lei ordinária 35 de 2020. Esta emenda, ela acrescenta o parágrafo 1º ao artigo 25 do projeto de lei 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares em São José. E, por último, parecer a emenda aditiva 6 de 2020 ao projeto de lei ordinária 35 de 2020. Esta emenda aditiva 6 a este projeto, ela acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 10º do projeto de lei número 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares em São José. Os detalhes das matérias que deverão ser votadas, você acompanha no site e também no aplicativo. TV Câmara, a conexão entre você e o Legislativo josefense. Logo na entrada, medição de temperatura. Álcool em gel para higienizar as mãos. Após o procedimento, o funcionário está apto a entrar na Câmara Municipal de São José. São simples atos como este que reforçam os cuidados contra o coronavírus. Uma prevenção que tem dado certo. Além destes cuidados, tem avisos por todo lugar. Os servidores usam máscara e o álcool em gel está em locais bem acessíveis. O número de funcionários é reduzido, isso porque alguns estão na modalidade de teletrabalho. Os funcionários que integram o grupo de risco, como idosos e pessoas com comorbidades, fazem o trabalho home office. E as sessões são realizadas pela internet. São com atitudes assim que venceremos o coronavírus e sairemos mais fortes desta pandemia. Que tipo de ação o vereador faz durante a função fiscalizadora? Senhor Paulo, a Câmara Municipal tem como uma das funções típicas a competência legislativa, sendo para tanto a Casa do Povo e que representa o povo, criando espaços, delimitando e organizando a convivência da sociedade, buscando tanto quanto possível a pacificação social através da aprovação de leis. Contudo, a outra face da competência típica da Câmara Municipal é a sua função fiscalizatória, a qual mitiga a ideia absoluta de separação dos poderes, sendo uma prerrogativa funcional de extrema relevância para a preservação dos direitos do cidadão através do controle de freios e contrapesos, os chamados checks and balances, sendo, portanto, um dos vieses do controle da administração pública. Assim, a ação fiscalizadora exercida pela Câmara Municipal tem fundamento constitucional, devidamente regulamentado pela Lei Orgânica Municipal, o qual, no artigo 31, inciso, instrumentaliza de forma irretocável os mandamentos de ordem constitucional, classificando como de competência exclusiva da Câmara Municipal os seguintes tópicos, entre outros: homologar convênios, consórcios ou acordos que acarretem encargos gravosos ao patrimônio municipal, acompanhar a execução orçamentária, proceder à tomada de contas do prefeito, sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem um poder regulamentar, julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, aprovar previamente a alienação ou cessão de imóveis municipal, criar comissões parlamentares de inquérito sobre fato determinado que se inclua na competência municipal, processar e julgar o prefeito, o vice-prefeito por irregularidades políticos administrativas, entre tantas outras. Você
Você sabia que o programa Obesidade Zero é lei em São José? Instituída no dia 2 de março de 2020, a Lei nº 5.854 tem como objetivo desenvolver as ações de saúde através de iniciativas que visem prevenir, diagnosticar, tratar e combater a obesidade. Confira as ações de saúde do programa Obesidade Zero. Promoção à orientação e conscientização da saúde alimentar, nutrição saudável e prevenção da obesidade nas unidades de ensino municipais, com palestras, painéis, dinâmicas de grupo e outras modalidades pedagógicas a serem administradas por profissionais qualificados, equipe multidisciplinar, profissionais de educação física, nutricionista, médicos, psicólogos e pedagogos. Promoção do estímulo aos hábitos de vida relacionados ao combate à obesidade, tais como prática de exercício regular, diminuição do tabagismo, alimentação saudável e controle da pressão arterial. Desenvolvimento de programas voltados para uma vida mais ativa, estimulando a prática regular de atividade física. Promoção de campanhas publicitárias, institucionais, seminários, palestras e cursos teóricos e práticos relacionados ao controle da obesidade. Desenvolvimento de projetos clínicos amplos com pesquisas e enfoques adaptados às situações epidemiológicas, econômicas e culturais do município. Elaboração e divulgação anual das atividades e resultados desenvolvidos pelo Programa de Obesidade Zero. Conheça as leis do município. O aplicativo da Câmara Municipal de São José mudou. E para melhor, ficou mais rápido, prático e completo. O layout ficou mais moderno. Agora você tem na tela inicial a programação da TV Câmara em canal aberto. O que você vê na TV também pode ver aqui a hora que quiser. Outra novidade está em Faça a Sua Indicação. Você pode enviar sua demanda para um vereador ou para a Câmara de Vereadores. É só escolher o destinatário. No item abaixo, escolha a demanda, colocar seu nome, e-mail, telefone para contato e a localização. Você escreve sua mensagem e pode anexar fotos e vídeos. Feito isso, é só enviar a mensagem. O aplicativo ainda dispõe de outras funcionalidades. Na aba Ordem do Dia, você acompanha o que é tratado nas sessões ordinárias, as pautas de discussão e votação. Voltando ao menu, na aba Leis, você encontra os decretos, emendas, leis e resoluções. No campo Vereadores, você tem informações de cada parlamentar. Em bairros, você acompanha a atuação da Câmara nos bairros aqui de São José. Neste campo, você tem as principais notícias sobre a Câmara Municipal de São José, os detalhes do dia a dia do Legislativo. No campo GPS Legislativo, você tem no mapa a atuação de cada vereador. É só clicar e ver o que o parlamentar fez no bairro. Baixe o aplicativo na loja virtual do seu celular e ajude a construir uma Câmara ainda mais cidadã. Qual o primeiro passo para que um projeto de lei tramite na Câmara dos Vereadores? Oi, Cleiton. O primeiro passo após a elaboração do projeto de lei é protocolar no setor legislativo da Câmara Municipal, para que torne o documento oficial. Após o protocolo, ele será pautado e lido na sessão ordinária. Após a leitura, segue a tramitação de praxe de acordo com os prazos pré-estabelecidos pelo nosso regimento interno.
Meu boa tarde às vereadoras, aos vereadores, população que nos acompanha pelas mídias sociais e pelo canal 10.2 da TV Câmara. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao pessoal da assessoria que registre a presença do vereador Antônio Lemos, que está participando de casa, em virtude de estar em quarentena e aguardando o resultado do seu exame do teste Covid. Então, dando início à pauta da sessão de hoje, segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cujo relator foi o vereador Caê Martins, ao projeto de lei 008/2019, de autoria da vereadora Aline da Silva Castro e do vereador Antônio Carlos Silveira Júnior, que obriga hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, ambulantes, quiosques e todos os demais estabelecimentos comerciais e similares autorizados pela Prefeitura Municipal de São José a usar e fornecerem canudos de papel biodegradável ou reciclável, individual e hermeticamente embalados com materiais semelhantes da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer da Comissão de Justiça. Não havendo quem queira discutir, passamos à segunda votação. Os vereadores já podem votarem. Como vota o vereador Antônio Lemos? Jana. Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Então, registro o voto do vereador Antônio Lemos favorável. Só aguardar, falta a vereadora Sandra votar, o vereador Jair, o vereador Caê. Presidente, Oi? agora eu já consegui, que não estava saindo som aqui, agora tá ok. Tá bom, querido. Falta a senhora votar, vereadora, também. Tem que abrir o... Não, mas... Favorável, presidente. A senhora tem que votar no sistema. Eu vou solicitar para alguém da TI ir no seu gabinete e poder ajudar a senhora aí, tá? Já votou, já deu certo, vereador. Começa aqui, a gente não tem problema em esperar um pouquinho. O vereador Caê também está com dificuldade lá. E o Caê lá? Deixa eu ver. Sheila?
Não, ninguém trocou. Tá sem som, né? Não está sem som. Estamos só aguardando aqui algum problema no vereador Caê, vereador Jair e o vereador Abel. Assim que irem concluir, nós já encerramos a votação. O vereador Caê já está ok. Pessoal da assessoria, por favor, no gabinete do vereador Jair. E aqui no plenário com o vereador Abel. Estou ouvindo, já faz um... Solicito à assessoria que compute o voto favorável também do vereador Abel Veiga para que possamos encerrar a votação. Então, com o voto do vereador Abel, declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 17 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor, cujo relator foi o vereador André Gesser, ao projeto de lei 02/2020, de autoria deste vereador, que institui o Dia Municipal de Molei no âmbito do município de São José e dá outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer da Comissão de Mérito. Não havendo quem queira discutir, passamos então à segunda votação. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Vou aguardar o vereador Sânia, se o vereador Nardi votar. Vereador Abel, como vota? Favorável. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 18 votos favoráveis. Em discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto à admissibilidade da subemenda 01, a emenda aditiva 03 ao projeto de lei 035, que acrescenta o parágrafo único do artigo 9 do projeto de lei 035, que disciplina as regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no âmbito do município de São José. Emenda de autoria do vereador Caê Martins. Coloco em discussão aí parecer a emenda, com a palavra o vereador Caê. Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham na TV Câmara e também aqui, meus colegas parlamentares. Serei breve. Esse projeto, então, disciplina a regra de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no município de São José. Foi realizada audiência pública e nós estamos propondo algumas emendas ao projeto de lei, e esta, em específico, que está em discussão, visa, então, reservar no mínimo 5% do total de sepulturas, que são cerca de 2.000 que está no projeto de lei, para que sejam utilizadas exclusivamente para o atendimento social. Ou seja, quando o município comprovar que não há vaga nos cemitérios públicos municipais, ele terá essa reserva para ser utilizado no atendimento social.
que estamos propondo esta emenda? Nós sabemos da necessidade, realmente o município tem que avançar, somos favoráveis que avance também com este serviço de forma particular, mas também sabemos que, por outro lado, é um empreendimento que causa diversos impactos quando instalados, impactos que precisamos conviver com eles. Então, nós estamos sugerindo esta emenda para que se tenha uma contrapartida social na instalação, na abertura de cemitérios privados no município. Que contrapartida é essa? Essa porcentagem de vagas que só serão utilizadas pela assistência social, utilizando todos os requisitos do benefício de auxílio funeral, quando for comprovado que os cemitérios públicos municipais já não possuem mais vagas e mais condições para esse atendimento social na nossa cidade. Essa é a nossa proposta, então, que os futuros cemitérios reservem 5% das suas vagas para uma contrapartida social em nosso município. Essa contrapartida sendo gestionada, repito, pela legislação que já estabelece os critérios do auxílio funeral utilizado no município de São José. Então, com esta visão, com esta proposta, peço o apoio dos colegas para avançarmos também com esta legislação de cemitérios e crematórios particulares no nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Continua em discussão o parecer de admissibilidade da emenda. Queria também discutir rapidamente. Cumprimento mais uma vez os senhores vereadores, as vereadoras. Cumprimento especial ao vereador Caê, que é autor da emenda, e vou fazer essa discussão específica nesse item. Vou lembrar aos senhores que nós estamos tratando da regulamentação de um serviço privado na cidade, né? O município tem os seus cemitérios públicos, né, que estão em uma situação que nós precisamos ampliar isso para iniciativa privada, que vai fazer todo o investimento de compra de imóvel, de construção, né? Um cemitério, ele não deixa de ser parecido com um mini loteamento, digamos assim, né? Tem todos os arruamentos, tem área de destinação de área verde, tem toda uma regras, um cenário de regras. Como bem falou o vereador Caê, esses itens também, inclusive, foram debate na audiência pública com relação às taxas, os impostos, né? Toda uma carga tributária que também será embutida ao setor privado que está empreendendo isso. Então, me preocupa, talvez, o particular ter que fazer todo o investimento, tem todo um plano de negócio envolvido nisso, e ter que destinar um percentual para a cidade, sendo que a cidade tem os seus cemitérios públicos, né? Obviamente, com o serviço particular em atividade, também vai diminuir a demanda do nosso serviço público. E o município, periodicamente, faz todo um trabalho de acordo com o tempo de uso dos túmulos, que vai disponibilizando novos túmulos, né, para a comunidade nesse sentido, né? Então, eu não sei se isso não vai acabar onerando, né? Sem dúvida, esse 5%, se aprovado, vai ser transferido esse valor, né, para os serviços ser prestados. Essa conta, alguém vai pagar essa conta, e não vai ser o município, vai ser o pessoal, a população que for usar o serviço privado. Mas, só para contribuir com o debate, entendi a ideia do vereador Caê, para não fazer confusão, ele deixa claro que esse percentual só vai ser utilizado caso não tenha disponibilidade no serviço, né? Se isso ocorrer, nós estaremos enfrentando um problema de saúde pública na cidade, né? Então, obviamente, o município terá todo um cuidado para não chegar a esse ponto. Prova disso que mandou essa lei para oportunizar também a iniciativa privada a exploração desse serviço na cidade. Continua em discussão o parecer. Uma palavra só para organizar aqui o vereador Antônio Lemos, o vereador Cloni e o vereador Moacir. O vereador Lemos, em seguida o vereador Cloni e depois o vereador Moacir. Senhoras e senhores vereadores, todos que nos assistem pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Nosso muito boa tarde. Em rápidas palavras, até porque está difícil de se falar, mas eu gostaria só de expressar, embora eu entenda muito bem a ideia e a preocupação do vereador Caê, mas a lógica que nós estamos adotando para com os cemitérios e os crematórios é uma lógica que não se estende para os outros tipos de comércio. Imagina se uma empresa de roupa tiver que deixar uma cota para uma situação, se uma empresa de comida, se uma lanchonete, se um restaurante. Eu acho muito complicado de nós pesarmos
sobre a iniciativa privada a falta de planejamento do poder público. Ou seja, nós vamos prejudicar a iniciativa privada porque o poder público não se planejou. Pela deficiência do poder público, nós vamos somar, porque essas vagas, querendo ou não, terão que ser cobradas, essas vagas, querendo ou não, não existe o almoço de graça. É claro que para nós que só fazemos a lei, que só colocamos a ideia no papel, parece ser simples, mas não existe esse almoço de graça. Isso aí vai ser cobrado, isso aí vai ser passado, majorado nas outras vagas, alguém vai estar pagando isso. Todo esse custo, todo esse preço, toda essa dificuldade em função da falta de planejamento do poder público. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. A iniciativa privada, o empreendedor querendo fazer, a iniciativa privada querendo produzir, e sempre esse custo Brasil da ineficiência, da ineficácia, da falta de planejamento, ser colocado em cima, na costa de quem quer produzir. Eu entendo a preocupação, e essa preocupação tem que ser muito bem cuidada, obviamente, mas em cima da iniciativa privada, do empreendedor, nós não podemos colocar mais essa carga. Chega de cobrar do empreendedor. Nós precisamos de eficiência, precisamos de planejamento, de um poder público eficiente. Ainda mais uma temática dessa tão sensível. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Moacir da Silva, em seguida o vereador Cloni. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores que nos assistem, aqueles que nos assistem pela TV Câmara e pelas mídias sociais. Eu sou um grande defensor da iniciativa e dos pequenos e médios empresários, mas aqui tem uma questão que nós temos que considerar, e o vereador Caê, na sua sensibilidade, trouxe a lei. A concessão dos serviços funerários, porque esse é um serviço municipal, e é feita uma concessão para exploração pela iniciativa privada e que nós, inclusive, incentivamos e estimulamos, por N motivos. O poder público tem se mostrado ao longo do tempo, não só aqui, mas em outras cidades, que não tem, primeiro, a capacidade de fazer a manutenção das vagas e as expansões das vagas para o sepultamento dos seus, nem com qualidade, nem com quantidade. Segundo, indiscutivelmente, essa cidade, ou de uma forma ou de outra, ela paga por aqueles que não têm o acesso. Porque, de uma forma ou de outra, como hoje é feita a concessão do auxílio funeral, do caixão e da proteção para aqueles pobres que não têm condições de acesso, e esse custo é, sim, distribuído pela coletividade, porque é tributo que é pago ou é diminuído para que isso aconteça, de uma forma ou de outra, é essa coletividade que tem que fazer esse aporte àqueles que não têm condições. Quando o vereador faz essa proposta, inclusive aprovada por unanimidade nas reuniões conjuntas das comissões, sem nenhum voto contrário, ele traz exatamente uma compensação que em algum momento vai existir, ou agora ou depois. E a concessão que é feita, e por isso a iniciativa privada entra nesse segmento, é exatamente porque o poder público abre espaço para que a iniciativa privada o faça, haja vista que ele não tem capacidade e ele tem outras prioridades para fazê-lo, e isso nós também somos favoráveis, né? No entanto, tem que ser previsto, sim, um percentual disso, que é o serviço que ele concedeu para que seja feito o que nós poderíamos chamar ali de tarifa social, e atender a todos e manter as condições ambientais e sanitárias de todos os ambientes e não necessitar mais de que o município aporte recurso, sim privado e sim público, para fazer estruturas dessa maneira, quando pode ser suprido da maneira que agora está sendo proposto na lei. Tem meu apoio e tem meu voto favorável. Obrigado. Com a palavra o vereador Cloni Capistrano. Pode falar. Senhor presidente,
Uma boa tarde a Vossa Excelência, que preside o Parlamento, à mesa diretora, às senhoras vereadoras que se encontram nos gabinetes e a senhora vereadora Mary Hang aqui no plenário conosco, aos demais vereadores desta Casa Legislativa, bem como a população que nos acompanha através da TV Câmara e das mídias sociais. Gostaria de deixar aqui o meu pensamento com relação a essa matéria. Inicialmente, eu quero dizer que vou votar favorável à emenda do vereador Caê Martins, pelo seguinte motivo. A concessão pública é a destinação de uma prestação de serviço outorgada pelo município. E, bem como postou o presidente da Câmara em sua fala, quando se faz um loteamento, por exemplo, é destinado uma parte para a área verde, é destinado uma parte para a área institucional, onde são construídas as unidades de ensino, muitas vezes já em nosso município construídas. Além disso, essas áreas vêm com o destino também de humanizar. Com o tempo, além de destinar essas áreas, hoje os loteadores e as loteadoras e os investidores em nosso município estão também entregando até os equipamentos prontos, como foi várias compensações que ocorreram em nossa cidade e que também votei favorável aqui. O poder público ele tem que andar alinhado com a iniciativa privada através das parcerias públicos-privadas. E o que me chama a atenção, de forma positiva, na emenda do vereador, é a seguinte: não é que o cidadão ele vai ser sepultado direto na iniciativa privada. Essa situação ela só vai acontecer na falta da vaga no cemitério municipal. O que eu quero dizer com isso vai de encontro à fala do presidente, que muitas vezes com a liberação desses cemitérios por concessão privados, uma boa parte da população vai se destinar para esse segmento, o que vai desafogar também os nossos cemitérios municipais. Então, dessa forma, não há uma imposição direta e sim na falta. Agora, tem que haver controle de toda essa situação. Vou votar favorável à emenda do vereador. Entendo ser justa. Num mundo capitalista, a gente tem que defender as empresas, nós temos que defender a geração de emprego e a renda. Mas também nós não podemos esquecer aqueles que não têm condição. É o que acontece hoje nos nossos cemitérios, que mesmo municipais, tem as concessionárias que exploram esse serviço do sepultamento de conceder a urna funeral para aquelas famílias carentes, né? Então, nessa forma, eu acompanho o vereador Caê e vou votar favorável à emenda, pois entendo ser necessário manter isso no texto da lei. Muito obrigado. Continuando a discussão, com a palavra o vereador André Gesser. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste na TV Câmara e também nas redes sociais. Acho que o vereador Cloni ele deixou, foi muito certeiro na sua fala, e eu só queria dizer que eu voto favorável porque nós não estamos quebrando uma regra, nós estamos inserindo uma regra num novo projeto que vai nascer. Então, a concessão pública continua sendo um serviço público. Então, se a gente estabelece essa regra no começo, nós não estamos quebrando um projeto que já está em andamento. Então, está estabelecendo uma contrapartida social que é necessária e que vai acontecer somente se o poder público falhar nos seus espaços públicos, né, no cemitério público. Então, o que a gente espera também que não aconteça. Mas por isso que eu voto favorável, porque não dá para comparar com uma loja ou com uma empresa, porque se trata de uma concessão pública. Se hoje nós não temos concessões públicas com determinadas contrapartidas, uma nova que está nascendo, a gente pode estabelecer algumas contrapartidas e eu acho que ela é prudente e ela é fundamental. Por isso eu voto favorável, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador André. Continua em discussão o parecer. Então, não havendo mais quem queira discutir, passamos à votação. Como voto o vereador Antônio Lemos. Contrário, presidente. Vereador Sanderson.
Vereador Santos, falta só o voto de Vossa Excelência. Declaro encerrada, então, a votação. Está aprovado parecer pela admissibilidade da emenda por 16 votos favoráveis e 2 votos contrários. Discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto à admissibilidade da subemenda 02 à emenda aditiva 01 ao projeto de lei 035/2020, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 12 do projeto de lei 035/2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios crematórios particulares no âmbito do município de São José. Essa subemenda também é de autoria do vereador Caê Martins. Está em discussão. Com a palavra o vereador Caê. Pronto. Obrigado, presidente. Caros colegas, também aqui a gente segue na mesma lógica, só que nós estamos falando agora da possibilidade do serviço de crematório. Nós estamos trazendo a possibilidade de que a prefeitura poderá solicitar ao serviço de exploração de crematórios a possibilidade de encaminhar indigentes que já estejam com todo o processo comprovado, com todos os atestados necessários organizados, e também, caso já tenha se esgotado as possibilidades, a gente poder também encaminhar pessoas carentes que possam utilizar do serviço de auxílio federal na modalidade de crematório, também com laudo expedido pela assistência social. A gente segue a proposta de construir essa mesma possibilidade por parte do serviço no campo dos crematórios, que também se possibilita no nosso projeto de lei, cemitérios e crematórios no município de São José. Então, eu serei breve, é a mesma a lógica, é a mesma prestação de serviços já colocado na emenda anterior, porém agora aqui na modalidade de crematório. Obrigado, presidente. Só também para poder contribuir, vereador Caê, eu acabei aqui, não sei se de repente Vossa Excelência falou, acabou passando batido, não prestei atenção, a sua subemenda, ela coloca por a autorização, né, por solicitação do poder público ou por iniciativa própria, letra A, os doadores comprovados de órgãos, letra B, os indigentes, assim encaminhados pelos órgãos competentes, devidamente com os atestados, e letra C, os carentes, seguido dos critérios adotados do benefício auxílio funeral, conforme laudo expedido pela assistência social, né? Acho que de repente eu não prestei atenção. Eu acho que o senhor falou só da letra B, que são os indigentes, e a letra C, os carentes, mas a letra A trata também das pessoas que declararam ser doadoras de órgãos, né? Então são 3 casos, né, na verdade, que o senhor traz aqui. Então, e não fixa percentual, né? Basta preencher os requisitos conforme a Secretaria de Assistência Social, pelo que o senhor propõe na emenda aqui, não, diferente da anterior, ela não tem percentual também, né? Ela basta preencher os critérios da Secretaria de Assistência Social a ser encaminhado pela empresa concessionária. Então, continua a discussão. Com a palavra, o vereador Cloni Capistrani. Ele não fala. Senhor presidente, é que o vereador Caí, ele defendeu uma situação e o senhor apresentou outra, né? Não, eu sei, mas é isso que eu ia levantar essa questão. Porque não tem como você fazer um percentual de um crematório, né? Porque o crematório, ele tem lá toda a sua tecnologia, toda a sua logística, é diferente de um cemitério, que você tem 1.000 vagas, 2.000 vagas. Então, é só porque ele defendeu um percentual e deixar claro que não existe percentual, é cumprir os requisitos ali, então a concessionária vai ter que atender. É só para deixar isso muito claro. Continua em discussão o parecer. Com a palavra o vereador Antônio Lemos.
Boa tarde, senhores, novamente. Esse é um caminho que a gente vai tomando e que é perigoso no trato das coisas públicas e das coisas privadas. Vejam os senhores de que se, no campo das hipóteses agora, se a empresa tiver o crematório e nós tivermos mais casos de cremação para esses casos A, B e C apresentado aqui, nós vamos ter uma empresa deficitária em função de uma obrigação que nós estamos impondo. A cremação é uma grande solução para esse problema que nós enfrentamos em São José. Qual é a segurança que o empresário, qual é a segurança que terá o empreendedor numa empresa de cremação, um crematório, sem ter aqui não tem um mínimo lastro de segurança para que haja investimento da parte dele. Porque se a prefeitura quiser, todas as pessoas carentes, todas as pessoas indigentes, todas as pessoas doadores de órgãos, a prefeitura poderá indicar o pedido de cremação gratuito. Gratuito. E qual é a segurança que o empreendedor que fez esse investimento terá de não ter uma empresa deficitária frente à obrigação que a lei vai impor? Eu entendo novamente o objetivo. O que nós deveríamos de fazer era o poder público ter um sistema um crematório público. Se o sistema público deixasse de funcionar, e aí porque não funcionou nós ter que usar o privado, concordaria, obviamente. Mas o poder público não tem uma possibilidade de cremação. E é óbvio que para o poder público, podendo obrigar a empresa a fazer isso, é óbvio que para o poder público sempre vai fazer com que isso aconteça e vai ser um custo enorme para a empresa que vai inviabilizar a própria empresa em si. Eu ouvi os vereadores dizendo, não, mas isso é só para quando o poder público falhar na prestação de serviço. O poder público já falhou na prestação de serviço. Nós estamos fazendo isso porque o poder público falhou, porque o poder público não planejou. E, novamente, isso vai acontecer, vai inviabilizar o negócio, e nós estamos fazendo uma lei sem utilidade. Porque qual é o empresário que, diante de uma obrigação dessa, vai investir dinheiro, sendo que vai tornar esse investimento inviável? Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, pela ordem, se for possível. Pela ordem, vereador Caê. Presidente, se for possível, eu gostaria de solicitar então ao senhor, ouvindo as reflexões, e acredito que podemos aprimorar o texto dessa subemenda para que siga a lógica da emenda anterior. Eu gostaria então de pedir a retirada para refazer e, seguindo os debates, deixá-la mais clara e segura para os dois lados, o empreendedor e a prefeitura na prestação de serviço. Ok, vereador. Até como sugestão para Vossa Excelência, já vou colocar em deliberação, nós estamos agora aqui no plenário conversando, até para título de sugestão para Vossa Excelência, que o senhor, ao invés de apresentar essa emenda nesse projeto de lei, que o senhor faça alteração na lei do auxílio funeral, que é uma outra legislação específica que trata dos benefícios daí, que de repente possa se criar lá, então, o auxílio, a cremação social, por exemplo, nesse sentido, criar essa modalidade dentro daquela cota de valores que já existe. Então, coloco em deliberação do plenário requerimento do vereador Caê para a retirada de pauta do parecer em discussão. Como voto o vereador Antônio Lemos. Parabéns, vereador Caí, pela grandeza. Favorável, presidente. Vereador Sanderson. Vereador Nardi. Favorável. Então, peço que compute o voto favorável do vereador Nardi, que alguém do suporte vá ao seu gabinete. Ele é ok, já deu certo, vereador Nardi. Então, declaro encerrado. Favorável, né? Favorável. Declaro encerrado. Está aprovado por unanimidade. 18 votos favoráveis à retirada de pauta do parecer que estava em discussão. Em discussão única também o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto à admissibilidade
da subemenda 03 à emenda aditiva 02 ao projeto de lei 035/2020, que acrescenta o parágrafo 3º do artigo 14 do projeto de lei 35/2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no âmbito do município de São José. Emenda também de autoria do vereador Caê. Está em discussão, com a palavra o vereador Caê Martins. Obrigado, presidente. Eu vou, inclusive, seguir a sua orientação, que fica melhor fazer a leitura do parágrafo para os colegas e quem nos acompanha. Diz a proposta de emenda: as imunações poderão ser feitas em até 24 horas do momento do falecimento, salvo quando a autoridade médico-sanitária atestar que a causa-morte foi moléstia contagiosa e epidêmica, o cadáver apresentar sinais inequívocos de decomposição e quando houver autorização médica que deverá ser arquivada junto à guia de sepultamento. A proposta de emenda foi aprimorada na discussão das comissões, tem por objetivo dar segurança ao empreendedor e também ao cidadão, que você possa realmente fazer o seu serviço de velório, despedida, em até 24 horas, sem ter obrigado a acelerar o processo dos seus ritos, porém, quando todas as condições de orientação médica, de segurança sanitária e todo esse arcabouço do processo que pode acontecer no momento aí, dependendo da causa-morte, você fará em menos tempo. A proposta é que essa emenda traga, então, a segurança para a operação do processo dos velórios, do crematório, enfim, do processo do rito de despedida, quando a pessoa contrata esse serviço de crematório e cemitério particular. Nós encontramos um meio termo na reunião das comissões, buscando, então, trazer um texto que desse a segurança aos dois lados, aquele que contrata o serviço e ao prestador de serviço. É isso, então, que trata a emenda. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Caê. Continua em discussão o parecer. Não havendo, então, quem queira discutir, passamos, então, à votação. Já para ir adiantando, como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Vereador Nardi. Deve ter caído a conexão dele, então peço para que encerre a votação. Está aprovado o parecer por 17 votos favoráveis. Discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação quanto à admissibilidade da emenda aditiva 04 ao projeto de lei 35/2020, que acrescenta o parágrafo único do artigo 11 do projeto de lei 35/2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no âmbito do município de São José e da outras providências. Coloco em discussão a emenda, que também é de autoria do vereador Caê. Com a palavra, o vereador Caê Martins. Obrigado, presidente. A emenda também aqui ela é simples, é um parágrafo curto que traz que o recinto dos cemitérios é livre a todos os cultos para a prática dos seus respectivos ritos, inclusive dos rituais fúnebres característicos de cada religião. Eu sou cristão católico, a minha prática de fé é muito tranquila, é extremamente respeitada, inclusive muitas vezes sendo preponderante nos múltiplos cemitérios, inclusive cemitérios públicos. O nosso rito fúnebre ele é muito tranquilo de ser compreendido e respeitado. Porém, eu trago essa proposta de emenda para que as demais religiões, com as suas manifestações características, o seu jeito próprio de se despedir e celebrar a morte, possa realmente ser respeitado sem causar qualquer estranheza. Então, a partir do momento que também está previsto em lei, não vai poder ser questionado se aquela família em específica tem um determinado rito que possa vir a causar uma estranheza pelo desconhecimento dessa prática de fé. É uma emenda que visa trazer ao texto da lei a dimensão da liberdade religiosa também na despedida dos seus entes queridos, que cada um possa, da sua forma, na sua profissão de fé,
fazer a sua despedida sem qualquer estranhamento ou qualquer constrangimento no seu ritual de despedida. Então, tranquilamente, é apenas isso que trata a emenda. Obrigado, presidente. Continua em discussão o parecer. Então, não havendo mais quem queira discutir, está em votação o parecer pela admissibilidade da emenda 04. Vereador Antônio Lemos, como vota? Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Sanderson. Ok. Então, declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer pela admissibilidade da emenda por 17 votos favoráveis. Discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quanto à admissibilidade da emenda aditiva 05 ao projeto de lei 035/2020, que acrescenta o parágrafo 1º do artigo 25 do projeto de lei 0035/2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no âmbito do município de São José. Emenda também de autoria do vereador Caê Martins. Está em discussão o parecer. Com a palavra, o vereador Caê. Obrigado mais uma vez. Só temos mais essa mais uma emenda, meus colegas. Essa proposta ela vem prestar um serviço, ela vem dar o suporte ao processo de transparência daquela emenda que nós votamos, a primeira emenda dos 5% das vagas. O que diz a emenda, o texto? Os administradores de cemitérios e crematórios deverão encaminhar mensalmente à Secretaria Municipal da Assistência Social do município e ao Conselho Municipal da Assistência Social o quadro demonstrativo das concessões realizadas gratuitamente, sepultamentos e cremações, juntando o requerimento assinado pelo usuário e fluxograma do atendimento. Parece que a gente está colocando um peso, né, sobre o empreendedor, mas é que quando ele emite também o seu relatório, nós temos o encontro dos dados do empreendedor com dos auxílios prestados, dos encaminhamentos feitos pela Prefeitura e com o cruzamento de dados, tanto o Conselho Municipal da Assistência quanto nós parlamentares com a função de acompanhamento e todo cidadão terá acesso aos quadros, aos demonstrativos daquilo que já foi ofertado, nesse caso em específico, dos cemitérios privados. Esse é o intuito da emenda. Obrigado. Obrigado, vereador Caê. Continua discussão, parecer. Não havendo, então, quem queira discutir, está em votação. Como vota o vereador Antônio Lemos? Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Sandra. Declaro encerrada a votação. Está aprovado o parecer pela admissibilidade da emenda, da subemenda, por 17 votos favoráveis. Discussão única, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, quanto à admissibilidade da emenda aditiva 006 ao projeto de lei 035/2020, que acrescenta o parágrafo 4º ao artigo 10 do projeto de lei 35/2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no âmbito do município de São José. Emenda esta de autoria do vereador Caê Martins. Está em discussão. Com a palavra o vereador Caê. Obrigado, presidente. Então, meus caros colegas, nós chegamos à última emenda que nós fizemos a proposta ao projeto de lei. O projeto ele vai trazer a questão de como será feito o processo de licenciamento, tudo aquilo que precisa ser apresentado pelo empreendedor já na nossa legislação ambiental. Hoje, no nosso município, nós já contamos com leis aprovadas, inclusive, na nossa legislatura, proposta por nossos colegas vereadores, que tratam também da segurança ecológica, né, na questão dos cemitérios. Porém, nós aqui acrescentamos um ponto que é na questão, principalmente no que tange aos crematórios, e fica assim a redação. Ficam os cemitérios, seja de sepultura tradicional ou vertical, obrigados a apresentar um estudo prévio de qual sistema de tratamentos que será usado
na construção para evitar a contaminação ambiental, bem como os crematórios que emitem CO2 gerado pela cremação. Nossa preocupação está justamente que venham dentro desse processo os estudos de qual é a técnica que será utilizada pelo crematório na questão da emissão do CO2 na prática cotidiana do serviço que está prestado. A gente sabe, né, o crematório já é uma modalidade conhecida por todos, é uma necessidade, sim, também para a nossa cidade, porém nós colocamos aqui que tenha a prefeitura, no processo de licenciamento, já a certeza da técnica utilizada, dos sistemas de proteção e prevenção ambiental utilizada no futuro em empreendimento em nossa cidade. A emenda trata disso. Obrigado, presidente. Agradeço os votos dos colegas no processo dos debates e as contribuições. Obrigado, vereador Caê. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, vereadores da Câmara e aqueles que nos assistem pelas mídias e pela TV Câmara. Importantíssimo esse reforço, vereador Caê, eu diria, porque a legislação já faz uma obrigação desse licenciamento, haja vista que potencialmente ele é uma atividade poluidora. Então já consta, mas é bastante importante que a cidade de São José, considerando a sua extensão territorial, que ela é pequena, mas extremamente densa, ela reforce isso dentro da legislação própria para que o empreendedor já saiba que esses cuidados devem ser seguidos. É bom a gente lembrar que das principais características que nós temos nos cemitérios públicos Brasil afora, e não diferente na nossa cidade, é exatamente a não observância da técnica de tratamento do churume, dos percolados. O que é isso, né? A decomposição dos corpos, bem como a passagem pela umidade da chuva, por isso tudo, faz com que o líquido desse processo ele vai percolando e ele vai sendo inserido no subsolo. Muitas vezes ali tem um lençol freático e tem algumas observações com recursos hídricos mesmo da natureza. Essa sua observação faz com que não se repita esses procedimentos que hoje são comuns em todos os cemitérios públicos, né? E que nós possamos, então, trazer essa segurança ambiental e essa segurança à vida que fica, né? Porque nós temos a obrigação de preservar e de manter essa questão no ecossistema de nossa cidade. Então, parabenizo pelo reforço na própria legislação, porque assim fica evidente, mesmo que em tempos idos alguém possa desconsiderar essa característica numa legislação federal, ela fica sobreposta sobre a legislação municipal e o município de São José assim o fará e seguirá. A sua sensibilidade ambiental eu trago para parabenizar e dizer que vai fazer a diferença para as futuras gerações indiscutivelmente. Tem meu voto como sanitarista favorável à sua emenda. Obrigado, vereador Moacir. Continua em discussão, parecer. Então, não havendo quem queira mais discutir, passamos à votação. Vereador Antônio Lemos, como vota? Favorável, presidente. Obrigado, vereador. Então, como todos já votaram, declaro encerrada a votação. Está aprovada a admissibilidade do parecer pela emenda por 17 votos favoráveis. A matéria é uma matéria muito importante, a gente já tem um longo caminho, uma longa discussão na casa. Inclusive, o vereador que já falou, fizemos inclusive audiência pública, fizemos uma série de reuniões com os técnicos da prefeitura. Então, agora, esgotada a admissibilidade das emendas, acho que o vereador Moacir deve, se não me engano, é o relator da matéria, né? Então, logo o vereador Moacir conclua o seu parecer, nós pretendemos trazer o projeto, então, o parecer do projeto agora com as emendas incorporadas à votação para que a gente possa encerrar esse assunto o quanto antes, que é um tema importantíssimo para a nossa cidade. Então, como já está encerrado os assuntos da pauta, declaro livre a palavra no expediente por até 5 minutos. A primeira vereadora a falar é a vereadora Cristina de Souza. Vereador Lemos? Presidente, eu só peço licença em função da minha condição para me retirar, por favor.
Ok, obrigado, vereador Lemos. Com a palavra, a vereadora Cristina de Souza, por até 5 minutos. Cumprimento o presidente, a mesa diretora, né, os vereadores, as vereadoras também. Quero falar um pouquinho sobre o lançamento do nosso projeto Resgate, que foi na quinta-feira, e agradecer a presença aqui do comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, André Serafim, as policiais militares da Rede Catarina, Bárbara e Gabriela, também o Juliano, da Jornada Solar, do Grupo de Conversas para Homens, a vereadora Linda Silva Castro, representando a nossa Procuradoria Especial da Mulher, também esteve lá, a diretora da Faculdade Anhanguera, Fernanda, a Graziela, coordenadora do curso de Direito, a Elane Campos, coordenadora do curso de Psicologia também, a dona Olinda, da ONG FGA, e sua filha Liliane. Foi um momento muito, muito importante, tenho certeza que um marco para a nossa cidade, São José, porque as mulheres elas já estão tendo ajuda lá psicológica, jurídica, na Faculdade Anhanguera, encaminhadas pela Rede Catarina da Polícia Militar aqui de São José, que até o momento elas escutavam essas mulheres, mas não tinham como fazer o encaminhamento para elas, até porque a demanda do nosso município não conseguia suprir essa necessidade. Então, hoje as mulheres, a Faculdade Anhanguera com essa parceria, é um braço a mais ajudando o nosso município, a nossa cidade de São José, para que as nossas mulheres não fiquem desassistidas, que até o momento elas estavam angustiadas, sofrendo, precisando de atendimento e não estavam tendo. Então, nesse pacote de parcerias, foi fechado atendimento psicológico, jurídico, capacitação para o mercado de trabalho e defesa para esse pessoal, para as mulheres, que é a roda de conversas para homens, com o grupo Jornada Solar do Juliano. Ele é do Campeche, lá da ilha de Florianópolis, e faz esse trabalho no Brasil todo já há algum tempo, dando palestras, fazendo rodas de conversas com os jovens nas escolas, para ajudar que esses jovens não sejam os possíveis agressores no futuro. E também com os homens agora, na questão da violência doméstica, principalmente na pandemia, que nós temos visto muitos casos acontecendo a respeito desse assunto. E esse projeto Resgate, ele nasceu justamente na pandemia. Por quê? Porque essas mulheres vinham nos procurando ajuda, assim como procurou cada uma de nós aqui, e procuraram também pedindo uma ajuda jurídica ou uma ajuda psicológica, e ao mesmo tempo nós não conseguimos ajudar porque não sabíamos como encaminhar, ou encaminhava, não tinha como ter o atendimento. Na pandemia as coisas ficaram muito restritas, o atendimento muito virtual, então não conseguia alcançar um atendimento realmente para essas mulheres. Então, realmente foi na pandemia que precisou nascer esse projeto. Quando muitos projetos por aí acabaram ficando parados, o nosso nasceu justamente no momento que as mulheres mais precisavam, atendendo essas mulheres hoje com dignidade e respeito, que é o que essas mulheres merecem, sim. Então, a gente pôde ver naquele momento a alegria das mulheres da Rede Catarina ao ver que essas mulheres que elas atendem hoje no acolhimento, quando pedirem um atendimento psicológico, jurídico, elas poderem encaminhar para a faculdade. Através do grupo que nós temos agora ali, o grupo das parcerias, é encaminhado o contato dessas mulheres para o grupo, e imediatamente a Faculdade Anhanguera já faz o encaminhamento para o curso ou de Direito ou de Psicologia, para que essas mulheres já possam ser atendidas imediatamente. Até porque, nesses casos, não pode esperar a mulher ficar 3, 4, 5 meses esperando um atendimento psicológico, um atendimento jurídico. Imagina como que está a cabeça dessa mulher depois de tanta violência, tantas coisas que ela viveu, e como que ela vai ficar na fila 3, 4 meses esperando atendimento, gente. Isso é inadmissível. Então, eu sempre digo, foi tarde que nós descobrimos que a coisa não estava funcionando direito? Foi, mas descobrimos, estamos aí buscando soluções para que isso de fato aconteça e fazendo com que o serviço seja ampliado de verdade com as parcerias com a iniciativa privada. Então, obrigada, vereadora Aline, por estar participando lá e dar sua contribuição nesse projeto, estar junto nesse processo tão importante em ajuda às nossas mulheres josefenses. Obrigada, presidente. Com a palavra, a vereadora Mary Hagui.
Senhor presidente, eu declino da palavra. Obrigado. Com a palavra, o vereador Moacir da Silva. Senhor presidente, também hoje eu declino da palavra. Obrigado. Com a palavra, o vereador Reinaldo Mecchio. Presidente, eu declino da palavra. Obrigado. Com a palavra, o vereador Santos Almecide de Jesus. Senhor presidente, eu declino da fala. Com a palavra, a vereadora Sandra Martins. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanham através das mídias sociais e também da TV Câmara, eu hoje trago o tema do Outubro Rosa, né? Acabamos aí de iniciar no mês de outubro, na última quinta-feira, e com o mês de outubro vem então a campanha do Outubro Rosa, campanha essa de conscientização sobre o câncer de mama. A campanha deste ano, ela tem o tema de quanto antes melhor, né? Os médicos alertam que as consequências do atraso na realização de exames e diagnósticos e procedimentos oncológicos, eles são muito graves. E a gente está enfrentando essa pandemia e com ela está enfrentando também esse outro problema sério que é o quê? Que é a falta de diagnóstico, né? A falta de diagnóstico do câncer de mama. As mulheres, elas não estão indo, né, fazer os seus exames por medo da pandemia, né? Quanto mais cedo, e a gente sabe que quanto mais cedo o câncer de mama é diagnosticado, menos agressivo é o tratamento. Então, no entanto, se o tumor é diagnosticado já em estágios avançados, muitas vezes o tratamento ele é muito agressivo e as chances de sobrevivência elas também são menores. É importante enfatizar que o câncer de mama é o segundo câncer ainda que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, nos meses de abril e maio, mostram que nos grandes centros hospitalares de oncologia, públicos e privados, houve uma queda de 75% no movimento cirúrgico em comparação ao mesmo período de 2019. Estima-se um aumento de 29,7% de novos casos. Isso significa, senhores, 66.280 novos casos só este ano de 2020. Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, ela indica que 70% dos procedimentos para retirada de tumores malignos em geral deixaram de acontecer em abril, 70%. Dados do DataSUS mostram que houve redução de procedimentos em pacientes oncológicos neste ano. Entre janeiro e junho foram realizados 80.235 cirurgias em oncologia. No mesmo período do ano passado, foram 91.153 registros. É muito grave que exames e procedimentos tenham atrasado ainda mais, principalmente, né, porque a gente já tinha uma situação complicada prévia à pandemia. Os casos de câncer no Brasil já são descobertos em fases mais avançadas, né? Por conta disso, a importância dessa campanha. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União mostrou que, mesmo antes da pandemia, em 2019, já havia uma espera no SUS de até 200 dias para o diagnóstico de câncer. Além dos casos das mulheres que não conseguiram fazer os exames nas redes públicas e particulares, ainda tem, como eu falei anteriormente, casos de pessoas que adiaram por vontade própria por conta da pandemia. A gente sabe que a mamografia é o principal exame
para diagnosticar o câncer de mama. E ele pode detectar tumores que não seriam perceptíveis com autoexame. Por conta disso, a importância, né? É indicado pelo INCA, a mamografia ela é indicada pelo INCA como exame de rotina a cada 2 anos em mulheres de 50 a 69 anos, em caso de suspeita ou histórico familiar, né, em faixas etárias menores. As mulheres que têm acesso aos exames, elas devem fazê-los. E meu tempo está acabando, mas eu gostaria de citar aqui a importância da lei dos 30 dias, lei oficialmente chamada de Lei número 13.896 de 2019. Ela foi sancionada no final de outubro de 2019 e passou a valer a partir de abril de 2020. Então, essa lei, ela ainda, as pessoas não têm muito conhecimento dela. O que é? Essa lei, ela dá direito, né, dos pacientes que têm o diagnóstico comprovado a ter o seu tratamento em até 30 dias. Ela é um complemento da lei número... Obrigado, só para vereador. completar, presidente, ela é um complemento da lei número 12.732 de 2012, a lei dos 60 dias. Eu volto na próxima sessão para falar um pouco mais dessa lei. Obrigada, presidente. Com a palavra, vereador Alexandre Rosa. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores e o público que nos assiste nessa tarde. Eu já gostaria de falar aqui das pessoas que nos procuram através das nossas redes sociais, como na rua Henrique Alves Correia, número 2768, no bairro Areias, um carro bateu num poste. Eu já fiz contato aí com o pessoal da Celeste, mas como está tudo parado, em pandemia, está super complicado. Quero mostrar aqui também, ó, olha só os ferros, tudo solto, está um perigo, tá? Então é bem complicado, o pessoal está apavorado, não sabe o que fazer, eu estou tentando ajudar e não consigo. Já na rua Coronel Américo, senhor presidente, em frente ao 1288, tem uma árvore ali, a gente pede a poda dela, a comunidade toda ali está sendo prejudicada, porque à noite os morcegos começam a rodar, e fazendo fezes suja as casas todas, nas paredes, muro, janela. Está bem complicado. Já pedi várias vezes. Felizmente o município não tem o maquinário adequado para a poda. Então vamos ter que aguardar o bombeiro ou a Celeste. Já na rua Coronel Américo, em frente, ao lado do número 862, a dona Solange entrou em contato com nós aqui. Tem um terreno baldio, isso já faz muitos anos, tá? Esse terreno, ele faz parte também para Servidão Passos Filho. Ele é de 2 ruas. E está abandonado desde o tempo que eu já venho pedindo para limpar. Esse terreno está bem complicado. Então, eu gostaria de pedir aí o fiscal Jorge, que ele desse uma atenção lá naquela comunidade que o pessoal não sabe mais o que fazer. A dona Sandra, esposa do seu Samuel, está pedindo uma placa de pare na rua Bom Retiro, frente ali ao número 1042, lá no bairro Ipiranga. E também as placas de sinalização, porque as pessoas passam lá e perguntam, não tem placa dizendo que rua que é. Então, gostaria de dar uma atenção aí, eu não sei se é a Secretaria de Segurança, que é responsável sobre as placas também de identificação, mas a placa de pare eu já vou pedir à secretária Andréia, porque realmente é complicado. A gente vê agora que tem as placas aí nas ruas, o pessoal fica muito mais feliz. O próprio pessoal do bombeiro, o SAMU, falava, não tem. Na rua Subtenente, Laí Costa, número 151, com a Antônio Elias Calçada, foi feito um reparo na estrada e acabaram quebrando aí, olha só, deixaram tudo assim, foram embora. Então eu peço atenção ao secretário Milton, ao Jailson, todo o pessoal da infraestrutura lá, deve dar uma atenção. Já no bairro Potecas, na rua Professora Orlandina Olívia da Silva, em frente ao número 258, Potecas, colocar a LJ no local, já foram arrumado aí o vazamento d'água. Então é um pedido da comunidade, como a gente é a vez e a voz deles, estamos aqui representando, né?
Ó, lá da Coronel Américo, olha só a altura do mato que está. Eu acabei de falar ali. Coronel Américo a Passos Filho. Então está dessa forma, bicho, barata e aranha, bem complicado. Também na rua Eugênio Portela, em frente ao número 959, já foi arrumado o vazamento d'água, só falta um reparo no asfalto. Então, se o pessoal da infraestrutura puder fazer isso aí. Então, senhor presidente, uma boa tarde, por enquanto era isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador André Gesser. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores, ao público que nos assiste na TV Câmara e também nas redes sociais. Eu quero fazer uma passagem bem breve aqui nas explicações pessoais, só para dizer que vocês devem estar acompanhando também o trânsito caótico, pelo menos da última semana para cá, que virou a BR-101. E digo com muita tristeza isso, vereador Edilson, porque infelizmente entra governo, sai governo, e eu estou falando de governo municipal, governo estadual e governo federal, que é quem dá a concessão da BR-101, e São José continua sofrendo demais em relação à mobilidade urbana. Então, é lamentável, todos os dias essas filas que começam ali na Serraria e acabam na divisa com a Palhoça, e começam na Palhoça e acabam na divisa com a Serraria. Então, o cidadão de São José que mora em Areias, ou mora no Floresta, ou no centro histórico, que quer se deslocar, que tem que pegar a BR-101, demora 30, 40 minutos. Quem está no Cobrasol e quer simplesmente chegar em Areias, já tem que atravessar a BR-101, demora 30, 25, 35 minutos. Então, a gente precisa dar um basta. Nós temos que dar um basta. E até como sugestão, diria às vereadoras e vereadores que a gente, como manifestação, toda vez que a gente puder pegar o microfone e falar desse problema, porque a gente precisa que a representação política que existe em Santa Catarina, os deputados federais, olhem para São José. Olhem para São José, porque o que fica parecendo é que nós temos deputados federais aqui na região, mas que não estão nem aí para São José. Essa é a impressão. Então, eu lamento que nós estamos enfrentando isso. São José é uma cidade pequena, uma cidade que é de passagem, porque liga o sul ao norte. Então, a gente precisa fazer coisas mais concretas para que eles olhem para cá, para que o governo do estado interceda de alguma forma e que o governo federal interceda e que a concessionária faça as coisas que têm que ser feitas, que acabe com aquele contorno viário, que é a segunda maior vergonha do estado de Santa Catarina. A primeira foi a ponte Ercílio Luz, a segunda é o contorno viário. A terceira pista que existe sentido sul, de quem chega ali perto do Correio em direção à Palhoça, precisa ser feita também no sentido norte. E eles falaram que iam fazer e não fizeram. Tem lugares que você pode andar no acostamento, mas não adianta porque não está suportando o trânsito. Na última semana, todos os dias, até 8, 8h30 da noite, as filas eram gigantescas. Nem que nós tenhamos que fechar as duas fronteiras e não passa mais ninguém. Mas está na hora do governo federal, dos deputados federais, dos deputados estaduais olharem para São José. E a próxima gestão que for assumir o município tem que ter isso como prioridade máxima. Porque não adianta senador vir para cá, deputado federal vir para cá, deputado estadual vir para cá, para dizer que São José é uma grande cidade, que São José tem um povo trabalhador. Se a gente está esquecido. São José está esquecida, é a pior mobilidade do estado de Santa Catarina se encontra em São José. E quem quer chegar em Florianópolis tem que passar por São José. Quem sai de Biguaçu, quer ir para Palhoça, tem que passar em São José. Da Palhoça para Biguaçu tem que passar em São José. De São Pedro para Florianópolis tem que passar em São José. Então está na hora de a gente fazer alguma coisa de fato. Nem que tenhamos que fechar. Nem que tenhamos que fechar a fronteira e falar o seguinte, ó, ou vocês mudam, ou vocês olhem para São José, ou aqui não passa mais ninguém. Porque está na hora do povo de São José ser respeitado. Porque do jeito que está não dá. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador
Carlos Eduardo Martins. Obrigado, presidente. Mais uma vez, uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara, os vereadores, na sessão desta segunda-feira. Quero dar continuidade, vereador André Gesser, e referendar a sua indignação e a sua angústia quanto à vergonhosa mobilidade urbana que assola a cidade de São José, a desatenção do governo federal, dos parlamentares que deveriam estar atentos apoiando o município de São José, com toda a sua valorosa, não só a dimensão econômica, mas o povo de São José e a sua vocação, com a devida atenção para a solução dos problemas que o senhor levantou agora. Então, vereador André, eu me somo à sua voz, eu somo a voz da nossa bancada, enquanto a indignação da falta de atenção. Mas queria dizer ao senhor, vereador André, que é tanta desatenção que vai além da falta da questão da mobilidade. Eu quero trazer uma outra questão que também indigna a dimensão de São José. Senhoras e senhores, eu quero falar aqui do Instituto Federal de Santa Catarina, que continua sob intervenção do Ministério da Educação, do governo federal, que não respeita o processo democrático da eleição da reitoria, dos seus diretores, e ainda está sendo administrado por um interventor que não foi o plano escolhido democraticamente pela comunidade educativa do IFSC para colocar em prática as vocações, as potencialidades ofertadas pelo Instituto Federal de Santa Catarina, que precisa da atenção e do olhar. Dias atrás, temos a informação de que, inclusive, recursos que foram destinados ao IFSC, uma das menores quantias, senhores e senhoras, foi destinada ao IFSC aqui de São José, aqui pertinho do prédio da Câmara, aqui na Praia Comprida. Está sediado por anos o Instituto Federal de Santa Catarina, que atende cerca de 1.200 alunos, faz um trabalho de formação inquestionável e valioso para os jovens de São José e da nossa região. Dias atrás, conversava com o vereador Moacir da Silva, vereador Moacir, o senhor, que além de engenheiro sanitarista, é administrador e pedagogo, tem percebido no cotidiano da sua profissão a urgência e a necessidade do encontro das necessidades daqueles que geram emprego, de encontrarem nos nossos jovens a formação, nos nossos jovens as oportunidades. E entre essas oportunidades está aquela que é ofertada de qualidade, gratuitamente pelo Instituto Federal de Santa Catarina. E aqui eu deixo o apelo também ao município de São José, não só ao governo federal, mas agora aqui na outra ponta, a atenção da Prefeitura de São José para as demandas tão simples que o Instituto Federal de Santa Catarina já apresentou e que são soluções que vão potencializar e ampliar a oferta de vagas, ampliar a oferta da educação para os jovens da nossa cidade e da nossa região. Então, eu quero aqui registrar o meu pedido de atenção por parte da Prefeitura para esse diálogo institucional, para que o IFSC de São José possa ampliar os seus serviços de forma firme, consolidada e com segurança, e quem só tem a ganhar é o nosso município, é a cidade de São José, é a nossa juventude. Não adianta a gente ficar falando de futuro, de mediar problemas, se a gente não olha para o coração do processo. E o coração do processo está na criança, no adolescente, no jovem, na sua caminhada, na sua jornada educativa. E é isso que nós tanto pedimos, olhar para as múltiplas necessidades e oportunidades educativas. Caê, mas o IFSC não é nossa responsabilidade, mas o IFSC é a nossa potencialidade. O IFSC está na nossa terra. Contar a história de São José, você vai ter que falar do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, que São José, nós que estamos na caminhada, que possamos lançar um olhar de cuidado e zelo. É isso, vereador, que eu falava com o senhor estes dias atrás, eu compartilho com os colegas. Todos nós precisamos lançar o olhar da pérola que nós temos na formação da nossa juventude, das múltiplas portas do ensino superior, está, meus caros colegas, o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, vereador André, veja só, a sua angústia, a nossa angústia, passa da mobilidade à educação, porque a nossa angústia é para uma cidade que esteja verdadeiramente com qualidade de vida para todo mundo, que é o que a gente quer e é por isso que a gente está caminhando na vida pública. Obrigado, presidente. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão
convocando a todos para a próxima sessão ordinária no dia 7 de outubro, em horário regimental.